Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante no direito tributário, que é a chamada segurança jurídica do contribuinte. Nós já temos uma boa noção a respeito da dimensão que há, né, qual é o papel do direito tributário na relação entre Estado e contribuinte. Nós sabemos que tributário é um poder, né? Esse poder ele reflete, né, a possibilidade de imposição de obrigações de forma compulsória e unilateral pelo Estado, né, em face de seus cidadãos. E esse poder, em grande medida, ele invade a esfera de um direito fundamental, que é o direito de propriedade. Ele reduz o direito de propriedade, ele limita o direito de propriedade do cidadão. Nesse sentido, é muito importante que haja segurança para a realização das transações econômicas, né? A chamada segurança jurídica. A dimensão do princípio da segurança jurídica, ela passa por uma noção de que o contribuinte não pode ser surpreendido. A gente já viu que a atividade de tributação ela pressupõe, né, um debate político e a partir desse debate político são elaboradas as normas e somente a partir de normas politicamente aprovadas é que o poder de tributar poderá ser exercido. Né? Esse é o chamado princípio da legalidade. Mas, além disso, é importante que haja uma limitação dessa atividade legislativa de modo que o contribuinte tenha segurança. Né? Então, há uma noção uma necessidade de proteção legítima do contribuinte. Né? Ou seja, o princípio da segurança jurídica ele tem como corolário, por exemplo, o princípio da não surpresa. Né? E o legislador constituinte ele andou bem ao definir alguns subprincípios da segurança jurídica que protegem, né, a confiança legítima do contribuinte, que não deixe com que o contribuinte seja surpreendido. E aí, vamos abordar esses princípios, esses subprincípios aqui, para a gente tentar compreendê-los. Né? Estes subprincípios da segurança jurídica, eles estão no inciso 3 do artigo 150 da Constituição, que são princípios que regem a lei tributária no tempo. Né? Na linha A, o chamado princípio da irretroatividade. Na linha B, o chamado princípio da anterioridade, também conhecido como anterioridade geral. E na linha C, o princípio da noventena, ou princípio da anterioridade especial, também conhecido como princípio da anterioridade nonagesimal, ou princípio da espera nonagesimal. Ok? Então, esses três subprincípios, eles corroboram para a segurança jurídica do contribuinte no que se refere à aplicação da lei tributária no tempo. Ok? É lógico que nós já discutimos o princípio da legalidade e, em grande medida, a legalidade também ela corrobora com a segurança jurídica, na medida em que há a dependência, né, de lei anterior antes de qualquer atividade de cobrança de tributo. Ok? Então, vamos explorar então cada um desses subprincípios, começando pelo princípio da irretroatividade. Né? Pelo princípio da irretroatividade, né, ele está disposto no artigo 150, inciso 3, a linha A, nenhum tributo, nenhuma lei, né, que institua ou majore tributo poderá retroagir para afetar fatos ocorridos antes da sua publicação. Né?
Este princípio, então, ele estabelece uma dimensão de aplicação da lei tributária pró-futuro, né? Ou seja, somente os fatos vindouros, os fatos que ocorrerão a partir da entrada em vigor da lei, é que poderão ser objeto de incidência desta lei, né? Isso reflete a segurança jurídica do contribuinte, né? É o chamado princípio da irretroatividade. Pois bem, este princípio, ele não é um princípio absoluto. Por quê? Porque existem exceções a este princípio. E aí eu já chamo a atenção de vocês para a seguinte questão. O Código Tributário Nacional, nós já vimos, né, no livro 2º do Código, ele dispõe, a partir do artigo 96, sobre as normas gerais de direito tributário, né? E a gente já viu que compete à União dispor sobre as normas gerais de direito tributário. O Código ele é bem didático, né? Ele estabelece algumas regras específicas, né? Conceitos de legislação tributária, lei tributária, normas complementares. Mas eu chamo a atenção e peço que vocês deem uma lida do artigo 101 ao artigo 112 do Código, né? Lá nesses dispositivos há regras específicas de vigência, de aplicação e de interpretação da legislação tributária, né? Estas regras não são absolutas, mas elas trazem algumas peculiaridades importantes para efeito de aplicação da lei tributária. E nesse sentido, já que estamos falando do princípio da irretroatividade, chama atenção o artigo 106 do CTN, que dispõe sobre algumas exceções ao princípio da irretroatividade, né? A primeira delas, no inciso 1, dispõe que quando a lei se tratar de lei interpretativa, nesta hipótese, não seria aplicável o princípio da irretroatividade. Eu abro um parênteses aqui para colocar uma posição pessoal minha, porque para a gente compreender esse dispositivo, a gente precisa entender que a natureza jurídica de uma lei, né, ela, em princípio, ela tem natureza jurídica constitutiva, né? Normalmente, uma lei nova, ela cria, modifica ou extingue direito, né? Numa lei interpretativa, né, se eu tenho uma lei A, que tem natureza constitutiva, que cria direito, e vem uma lei B, e vem tentar esclarecer o conteúdo dessa lei A, na realidade, o que eu tenho não é uma retroatividade da lei. O que eu tenho é que esta nova lei, ela não tem natureza constitutiva, ela tem natureza declaratória, né, na medida em que ela vem esclarecer o conteúdo dessa lei anterior, né? Então, nesse sentido, eu não posso dizer que há retroatividade, em que pese esta previsão expressa, né, do artigo 106. Além disso, o artigo 106, ele estabelece a possibilidade de retroatividade da lei quando eu tenho um ato que cria obrigação tributária, que está sendo objeto de questionamento na via administrativa ou judicial, né? E a partir desse ato há a aplicação de infração e, se vier uma lei nova, se a lei deixar de definir o ato infracional como infração, a lei retroagirá e afastará a sanção, né? Também quando a lei nova deixar de tratar como contrário à lei qualquer exigência de ação ou omissão, ou quando a lei comine aplica uma sanção menos severa, né? Eu posso dar como exemplo, vamos imaginar que a lei estabelece uma obrigação acessória de apresentação de um documento.
o contribuinte não cumpre com essa obrigação, sofre a sanção, e aí posteriormente vem uma lei nova e deixa de exigir a apresentação desse documento. Então, ou seja, aquele ato que possuía uma exigência legal deixa de ter a exigência, logo a sanção aplicada pelo descumprimento da lei anterior também deixa de vigorar. Ok? Então, aqui algumas questões relativas ao princípio da irretroatividade. É um princípio relativamente simples, né? Sugiro que aprofundem um pouco o estudo a partir da leitura da doutrina, né? Já indicada nas nossas aulas presenciais, ok? Ao lado do princípio da irretroatividade, também como um corolário da segurança jurídica, nós temos o chamado princípio da anterioridade, né? O que é que dispõe o princípio da anterioridade? Lei nova que institua ou majore tributo não poderá ser cobrada no mesmo exercício financeiro da sua publicação, né? Pois bem, este princípio ele não se confunde com o princípio da anualidade, né? Existe um princípio da anualidade, por exemplo, em direito financeiro, depois vocês vão estudar, né, em direito eleitoral. Aqui não há que se falar em anualidade, aqui estamos falando em anterioridade, ou seja, se uma lei entrou em vigor, vamos imaginar, hoje, no dia 17 de abril de 2020, pelo princípio da anterioridade, esta lei só poderá ser aplicada no exercício financeiro seguinte, né? E de acordo com o artigo 34 da Lei 4.320, o conceito de exercício financeiro ele se confunde com o ano civil, né? Então, exercício financeiro seguinte é o primeiro dia do ano seguinte. Então, se uma lei entra em vigor no dia 17 de abril de 2020, ela só poderá ser aplicada no dia 1º de janeiro de 2021. Né? Essa é a dimensão do princípio da anterioridade. Veja bem, o princípio da anterioridade, ele afeta a dimensão da eficácia da lei. Né? A Constituição fala que a lei só poderá ser aplicada no exercício financeiro seguinte. O tributo só poderá ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Né? É importante a gente entender o seguinte: todo ato administrativo, todo ato jurídico, melhor dizendo, ele tem uma dimensão de existência, uma dimensão de validade e uma dimensão de eficácia. Isso acontece com a lei, né? A lei existe validamente se ela passa pelo devido processo legislativo, aprovado pelo Poder Legislativo, né? E se ela é sancionada, promulgada, publicada, ela está em vigor. Né? Agora, a vigência não se confunde com a eficácia. Né? Ou seja, uma lei em vigor pode não ainda produzir efeitos. Né? Haja vista, por exemplo, o fenômeno da vacatio legis, que vocês já aprenderam em teoria do direito. O que o legislador constituinte está dizendo é o seguinte: por mais que o legislador realize atividade legislativa dentro do exercício financeiro, para o contribuinte não ser surpreendido, toda vez que haja instituição ou majoração de tributo, esta lei só poderá ser aplicada no exercício financeiro seguinte. Né? E é importante a gente compreender que esse dispositivo constitucional, esse princípio constitucional, que é o princípio da anterioridade, ele em alguma medida, ele inova, porque se a gente for analisar o que diz o artigo 104 do CTN, o artigo 104 ele dispõe que entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, né, a lei que institua ou majore tributo. Observe que
o CTN fala de vigência, né? Dimensão da validade da norma. A Constituição fala de eficácia, dimensão de aplicabilidade da norma, né? Ou seja, na realidade, boa parte da doutrina, inclusive, considera que o artigo 104 sequer foi recepcionado pelo texto constitucional, né? E aí é importante a gente entender essa diferença entre vigência e eficácia da norma para compreender o princípio da anterioridade, né? Eu chamo a atenção também o fato do princípio da anterioridade não ser um princípio absoluto, sobretudo porque, diante da extrafiscalidade de alguns tributos, né, do caráter alocativo de alguns tributos, muitas vezes a legislação tributária ela é utilizada como um instrumento de política econômica, né, para fomentar a economia ou para desestimular determinados padrões econômicos, e nesse sentido, alguns tributos considerados extrafiscais, eles não deverão respeitar o princípio da anterioridade, né? E isso está disposto no artigo 150, no seu parágrafo 1º, né, que eu sugiro a leitura deste dispositivo. Ok? Então, eu não vou ficar aqui discriminando, detalhando quais são os tributos que se aplicam ou não o princípio da anterioridade. Vou deixar isso para vocês fazerem. Eu vou até disponibilizar um quadro no Canvas aqui também para facilitar o estudo de vocês e a gente poder debater posteriormente. Ok? Bom, e o terceiro subprincípio, né, de aplicação da lei tributária no tempo, que também é corolário da segurança jurídica, seria o princípio da noventena, né, ou o princípio da espera nonagesimal. Aqui, o legislador constituinte veda a cobrança de tributo antes de 90 dias da entrada em vigor da lei nova que institua o major tributo. Ok? Aqui também não há muita dúvida. É importante também compreender que há exceções a este princípio da noventena também, que estão lá no parágrafo 1º do artigo 150, que vocês vão apurar. Agora, precisa ser colocada aqui uma palavra final, que é a seguinte: estes princípios, eles são aplicáveis concomitantemente, ou seja, a irretroatividade, a anterioridade e a noventena aplicam-se concomitantemente. E a identificação do momento adequado para a cobrança do tributo deverá passar pela análise de qual princípio será mais benéfico ao contribuinte. Então, veja bem, se eu tenho uma lei que entra em vigor no dia 20 de dezembro de 2019, pelo princípio da irretroatividade, somente a partir do dia 21 de dezembro de 2019 é que poderá ser cobrado o tributo. Pelo princípio da anterioridade, somente a partir de 1º de janeiro de 2020 poderá ser cobrado o tributo. E pelo princípio da noventena, somente 90 dias após, né? Fazendo um cálculo rápido aqui, janeiro, fevereiro, março, né? Seria a gente teria que contar dia a dia, né? Então 30 dias seria 19 de janeiro, 60 dias dia 18 de fevereiro e 90 dias seria dia 19 de março, né? Porque nós estamos num ano bissexto. Depois confiram aí, mas eu acho que seria isso, né? Então, pelo princípio da noventena, 19 de março. Então, ou seja, pela irretroatividade, 21 de dezembro. Pela anterioridade, 1º de janeiro. Pela noventena, 19 de março. Qual é mais benéfico ao contribuinte?
Qual dá mais tempo para que o contribuinte se prepare? O princípio da noventena. Então, aqui prevalecerá o princípio da noventena. Ok? Espero que vocês tenham compreendido bem a dimensão temporal do princípio da segurança jurídica, né? Sobretudo pela identificação do princípio da irretroatividade, anterioridade e noventena. Estudem pela doutrina e no nosso próximo encontro nós vamos aprofundar um pouco mais esse assunto e debatermos sobre ele. Ok? Fiquem com Deus e bons estudos.